Olá, minha gente, mais dicas para o TRT da 11ª, né? Olha, o que acontece? Vocês sabem que a FCC ela gosta muito de cobrar os pronomes oblíquos, não é? Seus empregos, tanto em relação à regência como em relação à colocação deles na elaboração de frase. Então, eu vou fazer um 3 em 1 para vocês aqui, certo? Vou me estender um pouquinho, mas são 3 dicasinhas para memorização e resolução de questão. Fechado? Primeira dica no que diz respeito à resolução de questão é a gente gravar, memorizar, uma coisa simples, até escrever para que vocês possam se lembrar. Muita gente apresenta muita dificuldade aí, não é? Em distinguir quando é que se usa o lhe, quando é que se usa o e suas variações, o lhe, lhes, o a, os, as, certo? Que aí é o plural masculino e feminino, beleza? Grava o seguinte, o lhe ou lhes sempre vão funcionar como objeto indireto. O e seus variantes sempre vão funcionar como objeto direto, certo? Em substituição a qualquer termo que esteja em terceira pessoa. Então, grava assim para ficar simples, não é? O lhe só vai substituir os trechos que estiverem sublinhados, não é, com uma preposição. Eles têm de ter preposição. E o seus variantes só vão substituir os trechos que não tiverem preposição. Seja na questão em que uma mesma palavra vem repetida várias vezes, e ora ela está como objeto direto, ora como indireto, mas o que importa é que não tenha preposição. Então, você vai substituir por o ou por a, certo? Se essa mesma palavra ou expressão estiver com preposição, então você vai substituir pelo lhe, porque vai ser objeto indireto. Outro tipo de questão comum é ele pegar um trechinho, sublinhar e o próprio examinador faz a substituição. E aí você verifica se está certa aquela substituição ou se ela está errada. Mas o que vale é que o raciocínio é o mesmo, não importa como vem a questão. Se o que estiver sublinhado tiver preposição, você vai substituir pelo lhe ou lhes. Se o que estiver sublinhado não tiver preposição, você vai substituir por o, a, os, as. Beleza? Pronto, é isso, não esqueça, então muito fácil. Deu essa informação, deu algo, deu o quê, não é? Olha lá, ó o seu raciocínio no balãozinho, pensa no balãozinho que é você pensando. Não tem preposição, objeto direto, então deu a. É o a que você tem que pegar. Agora, dizer a alguém, olha lá, no seu balãozinho apareceu a preposição a, ou seja, no seu raciocínio, então, você substitui pelo pronome lhe. Beleza? Isso é para você resolver a colocação desses pronomes em relação à regência. Agora, lembre-se, na colocação do pronome próclise, quando a gente coloca o pronome antes do verbo, a mesóclise, a gente diz que está no meio do verbo, e ênclise é quando esse pronome oblíquo, me, te, se, nos, você, lhe, o, a, os, as, lhes. Não é? Quando esses oblíquos ficarem depois do verbo. Vejam só, no que diz respeito a essas colocações, a gente tem mais 2 dicas. A dica número 2, como vocês estão vendo aí, é gravar assim, ó, que as palavras atrativas são invariáveis, isso ajuda muito. Então, se a palavra não vai para o plural, não vai para o feminino, ela não varia, você já sabe que ela tem uma grande chance, uma grande candidata a ser uma palavra atrativa do oblíquo. Então, grava que são as invariáveis, porque são as negativas, como não, nunca, jamais, isso facilita, né? Nunca te vi e nunca vi te, fica errado. Então, nunca te vi é a forma certa. Os advérbios que não estão seguidos de vírgulas, conjunções subordinativas, vejam, nenhuma dessas palavras variam. E os pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos? Eu só marquei de amarelinho aí demonstrativo e relativo, porque estes 2 grupos podem variar. Mas vejam como a maioria é, de fato, de palavra negativa, não é? Vocês só vão gravar isso aqui, ó. Demonstrativos e relativos também entram no grupo que eu chamo de pronomes do grupo dir. Não é? Demonstrativos, indefinidos e relativos. E os demonstrativos e relativos variam, mas são as únicas palavrinhas. Para fechar, o que a gente tem de lembrar? Que a mesóclise, ela só é obrigatória em início de frase quando o verbo estiver nos futuros do indicativo.
futuro do presente e o futuro do pretérito. Em todos os outros casos de início de frase, nós somos obrigados a fazer ênclise. Que outros casos de início de frase? Quando os verbos não estiverem nos futuros do indicativo. Por quê? Se eles estão no futuro do presente ou do pretérito, início de frase, a gente usa a mesóclise. Do contrário, a gente tem que usar a ênclise. Certo? Pronto. E aí, a dica, completando a dica 3, vejam, no que a FCC se apega muito porque faz muita gente se atrapalhar. Observem que eu vou grifar aí. Este bom funcionário se atrasa todos os dias. O que muita gente grava? Que após a vírgula, o pronome oblíquo não pode aparecer, mas isto não é verdade. Depende. Vejam aqui neste exemplo, ó, onde está minha caneta azul aí. Ele chegou, uma oração, porque aqui nós temos um verbo. Me abraçou, outra oração, porque é outro verbo. E foi embora, outra oração, porque é outro verbo. Aqui, então, onde está esta vírgula, esse me foi mal colocado, porque aqui ele está no início desta segunda oração. Então, pela norma culta, deve ser, ele chegou, abraçou-me e foi embora. Mas, nesta frase aqui de cima, onde eu pus o asterisco, após a vírgula não é início de frase. Vejam que aqui nós temos uma continuidade. Observe, este bom funcionário se atrasa. Se aqui nós temos continuidade da oração, o que está aqui no meio é uma intercalação, então nós não precisamos entender. Aliás, a gente não deve entender que aqui onde está o C é início de oração, mas continuidade, então essa construção está correta. Beleza? Essa última parte valiosíssima. A Fundação Carlos Chagas apostou em algumas questões de continuidade aí, uma certa vez, e aí vocês já viram, muitos candidatos erraram, mas agora vocês estão avisados, tá certo? Então, bons estudos, ótima prova. Até a próxima dica.